Olá, gente, tudo bem? Então, a matéria desta semana para os nossos queridos e queridas dos sextos anos é uma das classes gramaticais mais importantes da nossa língua ou de qualquer outra língua, que são os substantivos. Mas, primeiramente, vamos fazer uma linha de raciocínio para nós entendermos por que todas as palavras de qualquer língua elas são classificadas, ou seja, elas são postas em certos grupos. Por exemplo, nós temos vários tipos de roupas, não temos? Nós temos blusas, nós temos casacos, meias, cuecas, camisetas, chapéus, lenços, né, cachecóis. Então, se nós guardássemos todas essas roupas, né, misturadas, né, seria fácil de nós encontrarmos alguma coisa para nós compormos o nosso visual? Claro que não, né? Seria horrível. Por quê? Porque está tudo misturado. Então, o que nós fazemos? A gente coloca uma pilha de camisetas, uma pilha de calças, uma pilha de bermudas, uma pilha de meias, uma pilha de cuecas. Para quê? Para que se torne mais fácil compor alguma coisa. E nós fazemos a mesma coisa com as palavras de uma língua. Por quê? Porque são muitas. E todas elas, juntas, misturadas, seria horrível para nós formarmos frases. Então, por causa disso, nós colocamos uma pilha de palavras em um certo grupo, outra pilha em um outro grupo e uma terceira pilha num terceiro grupo, e assim vai indo. Então, uma das primeiras classes de palavras a ser pensada foram os substantivos. Por quê? Porque o homem, quando ele começou a escrever e a também falar, ele teve uma necessidade muito forte, que era qual? Que era dar nome para as coisas que temos no mundo. Por exemplo, celular, mão, óculos, rosto, parede, né, TV, computador, lasanha, pizza, né, tomate, dor, alegria, choro. Todas essas palavras, elas fazem o quê? Elas dão nome às coisas que existem ao nosso redor ou também dentro de nós. Então, todas essas palavras que eu falei, né, elas têm algumas características em comum, que nós vamos ver quais são. Por exemplo, calma aí, opa, vamos usar o nosso quadrinho branco ali, ó. Vocês estão vendo ali que está aparecendo uma coisinha, né? Por exemplo, casa, amor, dor, celular, amigo, até nomes, João. Todas essas palavras que eu coloquei aqui, ó, casa, amor, dor, celular, amigo, João, elas têm algumas características em comum. Vamos a elas então? Então, ó, em termos de semântica, quando eu falo na área de gramática, em semântica, eu estou falando no sentido de qualquer coisa. Então, todas elas em semântica, todas essas palavras, casa, amor, dor, celular, amigo, João, todas elas vão ter uma função aí, que é o que? Nomeação de coisas ou seres. Então, todas elas vão ter essa mesma característica. Agora nós vamos ter as características na área da morfologia. O que é morfologia? Morfologia são as características de cada palavra na nossa língua, né? Então, ó, todas elas, ó, casa, a gente fala a casa ou o casa. A casa, então casa é o que? É uma palavra feminina. Amor é uma palavra masculina, o amor. Dor é uma palavra feminina, a dor. O celular, masculina. O amigo, masculino. O João, masculino.
Então, ó, em termos de morfologia, ou seja, de característica dessas palavras, todas elas vão ter o quê? Gênero. Então, essas palavras que eu falei, elas podem ser de dois gêneros, ou masculino ou feminino. E outra característica, ó, casa, amor, dor, celular, amigo, João. Todas elas indicam o quê? Um ser ou vários seres. Nesse caso aqui, eu coloquei só palavras que indicam um ser, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui casas. Então a gente vai ter uma outra característica dessas palavras, que é o número. O número pode ser o quê? Singular, quando é uma coisa só, ou plural, várias coisas, mais de uma. E todas elas eu posso colocar ou num tamanho imenso ou num tamanho bem pequeno. Porque todas elas aqui estão o quê? No seu tamanho normal. Por exemplo, casas eu posso colocar casinhas ou casarões. Amor, amorzinhos ou amorzinho ou amorzão. Dor, dorzinha, dorzona. Celular, celularzinho, celularzão. Amigo, amiguinho, amigão. João, Joãozinho, Joãozão. Então, ó, todas essas palavras também vão ter mais uma característica em comum, que é o chamado grau. O grau são três. Tem o grau normal, né? Casas, amor, dor, que está no seu tamanho natural. Tem o grau aumentativo, que é quando a gente usa quase sempre o ão, ou também o zão. E o grau diminutivo, quando a gente usa o inho ou o zinho. Então, ó, todas essas palavras dali de cima, ó, tendo essas quatro características, ó, dando nome para coisa, tendo gênero, masculino ou feminino, tendo número, singular ou plural, e sendo possível a gente alterar o grau para o aumentativo ou para o diminutivo, essas classes de palavras são os substantivos. Substantivos, então, são aquelas palavras que servem para dar nome para as coisas e possuem essas características: gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau, normal, aumentativo ou diminutivo. Tranquilo? Então, os substantivos têm mais ou menos uns 2.600 anos, esse nome substantivo. Por quê? Porque veio lá da Grécia Antiga. Foram os gregos que pensaram em organizar o conjunto de palavras de uma língua. Tranquilo? Então vamos agora aos exercícios da nossa aula. Deixa eu ampliar aqui o quadro para vocês. Só deixa eu me colocar ali também, né? Vou me trazer para frente, calma aí. Ordem, mover para o topo. Eu ali, apareci. Ó, leia a notícia abaixo. Todos os adultos dos Estados Unidos poderão ser vacinados contra a Covid-19 até dia 19. Né? Então, esse texto é para vocês preencherem aquelas lacunas, ou seja, aqueles espaços em branco, com as palavras que estão no exercício 2, que são o quê? Todas elas são substantivos. Por quê? Porque tem aquelas quatro características. Estão dando nome a alguma coisa, tem gênero, ou masculino ou feminino, e número, singular ou plural, e grau, pode ser normal, aumentativo ou diminutivo. Então, ó, todas essas palavras aqui, ó, Covid-19, agenda, prazo, Virgínia, pandemia, coronavírus, terça-feira, país, vacinação, idade, centro, anúncio, governo e presidente, são substantivos e devem ser colocados ali corretamente. Todas elas vão estar ali, não vai sobrar nenhuma. Terceiro exercício ali, ó, marque um X na função das palavras que você utilizou para preencher o texto. São palavras responsáveis por nomear, ou seja, dar nome a seres, objetos, dias, ações, lugares? Sim. São palavras que caracterizam um nome, conferindo uma qualidade, uma característica? Não. Nenhuma delas aqui dá uma qualidade. Todas elas dão nome a algo bem conhecido do mundo. São palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, estado. Não. Não, 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 não. Não fala nada de tempo ali. E ali tem a explicação, que vocês devem ler com calma e com atenção. E o outro exercício é sobre uma manchete
de um jornal sensacionalista do Brasil, que é o Notícias Populares, aquele típico jornal que traz aquelas notícias bem fora do comum. Ó, aluno é expulso por causa do chulé. Reescreva a manchete, ó, ou seja, é para vocês reescreverem o que está escrito aqui. Manchete é o texto principal que chama atenção para uma notícia, é o título. Reescreva a manchete sinalizando agora que mais de um aluno foi expulso, ou seja, está no singular, nós vamos colocar no plural. Alunos são expulsos por causa do chulé. Então a gente coloca no plural e quando um substantivo vai para o plural, ele automaticamente vai fazer o quê? Mandar em outros tipos de palavras. Isso aí se chama concordância. Concordância, então, é quando uma palavra principal manda em todas aquelas palavras dependentes dela. Ó, aí depois, que palavras além de aluno sofreram alteração? São expulsos. Mais duas. Agora reescreva a manchete de modo que tenha sido uma pessoa do sexo feminino que tenha sofrido a ação de expulsão. Então, aluno a gente troca por aluna. Aluna é expulsa. Vocês vê também, ó. Quando um substantivo muda em gênero ou número, ele vai automaticamente modificar vários outros itens em uma frase. Ó, que palavra além de aluno sofreu alteração? Expulso, que virou expulsa. Observe a manchete abaixo. O primeiro desenho animado feito em libras é lançado. Reescreva a manchete acima trocando desenho, que é um substantivo no singular, por desenhos. Ó, primeiros desenhos animados feitos em libras são lançados. Vocês estão vendo que há uma reação em cadeia por causa da concordância. Quando um substantivo ele se altera em gênero, masculino ou feminino, ou número, singular ou plural, ele faz com que tudo que seja dependente dele também mude. Então, ó, quantas outras palavras sofreram alteração? Vocês vão contar essas que eu falei. Ó. Primeiros animados feitos são lançados. 5 alterações. Ali fala da concordância e é isso aí. Espero que tenham gostado e mandem as atividades no tempo hábil, ok? Abraços!